Amém, queridos. Hoje de manhã nós meditamos em 1 Pedro, 2, de 1 a 3. E hoje eu queria, agora à noite, meditar em 1 Pedro 1, de 1 a 3, ou seja, exatamente o mesmo texto. Nós falamos sobre o perigo, a ameaça do fatalismo espiritual hoje de manhã, que uma grande ameaça à salvação e ao nosso crescimento em direção à salvação, como está no versículo 2, é o que eu chamei de fatalismo espiritual, a crença, o sentimento de que você está preso do jeito que você é. Isso nega tudo aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de nós. E você diz, isso é tudo que eu experimentei em Deus, isso é tudo que eu vou experimentar, é assim que eu sou, e o nível de intensidade espiritual que eu tenho agora é tudo que eu vou ter, a alegria que eu tenho, eu não sou como essas pessoas, eu sou uma pessoa de experiência. Outros podem ter fortes desejos por Deus, é o que nós vimos, podem ter experiências profundas de prazer pessoal com Deus, podem ter uma sede desesperada de contemplar a beleza de Deus, como Davi, mas eu nunca terei só porque eu não sou assim. Essa pessoa não sou eu, esse não sou eu. E eu falei que a tragédia do fatalismo espiritual na igreja, esse fatalismo espiritual é um sentimento de que forças genéticas, e forças familiares, e forças de famílias disfuncionais, como as pessoas gostam de falar em nossos dias, e força das minhas experiências passadas e circunstâncias presentes, são fortes demais para permitir que eu mude, para permitir que eu seja quem Pedro está falando, quem Paulo está falando. E a gente então leu, portanto, deixando de lado toda a malícia e todo engano e hipocrisia e inveja e toda a calúnia, como bebês recém-nascidos, anseie pelo leite puro da palavra, para que por ele você cresça em respeito à salvação, se é que você provou a bondade de Deus. E agora eu quero falar sobre quais são as consequências imediatas desse fatalismo, olhar para como Jesus tratou isso e terminarmos isso aqui em Pedro. Um dos fatos mais esclarecedores para mostrar como a relação com a Bíblia, o fatalismo espiritual e ler a Bíblia diz que se torna totalmente inútil a tua leitura bíblica. Todos os sermões que você ouviu, todos os livros que você leu, tudo isso é inútil, porque de fato você não leu, você não ouviu, foi uma perda de tempo. E é que ler a Bíblia como um homem regenerado é totalmente diferente do que ler a Bíblia como um homem natural. E o fato mais evidente disso na Bíblia é de que Jesus não achava que os fariseus lessem a Bíblia. Jesus não achava que os fariseus pudessem ler a Bíblia. Mas eles não podiam ler o Antigo Testamento da forma a tirar do livro o que os autores inspirados pretendiam que eles tirassem da Bíblia. E é isso que é ler, pelo menos é isso que a leitura é. Se o livro que você está lendo é um livro inspirado por Deus, esse não é um livro como os outros livros. Esse não é um livro da sabedoria de alguém que está morto. Esse não é um livro de um gênio que pensou coisas incríveis, mas não sabia o que ia acontecer. Então, apesar do livro ter sido genial há 100 anos atrás, as coisas tomaram rumos tão diferentes que as ideias dele ficaram um pouco antiquadas para os problemas atuais. Ler um livro desse significa lidar com as palavras de forma a tirar do livro o que os autores pretendem que você tire do livro. Então, ler a Bíblia, como a gente estava lendo Pedro, inspirada por Deus, não significa olhar as palavras bíblicas e depois pensar os teus próprios pensamentos. Muitas pessoas têm feito isso, e isso os fariseus faziam. Eles liam a Bíblia, mas depois eles pensavam o pensamento deles mesmos, o pensamento que eles já tinham, o pensamento da cultura deles. Então, ler a Bíblia não significa você olhar para as palavras e depois sentir os seus próprios sentimentos, os sentimentos que você já sente.
ou ler a Bíblia e depois ir e fazer as coisas que você já ia fazer. Isso não é ler. Pelo menos Jesus não achava que você estava lendo, não achava que eles estavam lendo, não é? Então a questão é, você lê mesmo? Eu leio mesmo? O fatalismo espiritual, ele incapacita a pessoa a ler a Bíblia. Quando os fariseus viram Jesus e seus discípulos no sábado colhendo grãos para comer, não é? Enquanto eles caminhavam pelos campos, eles acusaram eles de infringir a lei. Em Mateus 12 diz: eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. E Jesus, no verso 7, contra-acusa e diz que os fariseus condenaram inocentes, condenaram eles de algo que não era verdade, e para apoiar essa contra-acusação, ele diz assim, eles que parecem nunca ter lido a Bíblia. Jesus diz assim, no capítulo 12, 3, vocês não leram o que Davi fez? Em Mateus 12, 5, ele diz, ou não lestes na lei? Isso deve ter sido irritante, isso deve ter sido irritante, porque esse tipo de gente que lia a Bíblia eram os fariseus, não é? E Jesus sabia disso. Ele está dizendo, bem, vocês agem como se não tivessem lido. Pedro podia dizer para nós, vocês sentem como se não tivessem lido, fazem como se tivessem lido e pensam como se não tivessem lido. Então vocês não leram. Funcionalmente, Jesus está dizendo para os fariseus, vocês não leram a Bíblia. Então no verso 7 ele resume isso citando Oséias 6,6. Ele cita diretamente, eu já disse isso, o Novo Testamento cita o Velho Testamento o tempo todo, mas só que nunca eles dão a dica, né? Ele nunca fala, agora eu vou citar o Velho Testamento. Então Jesus vai citar Deuteronômio 3 vezes quando ele é tentado, mas ele não diz que está citando Deuteronômio. É que a gente tem que conhecer Deuteronômio, tem que conhecer a Bíblia, né? Então, aqui no versículo 7, Jesus resume isso citando Oséias 6,6. Jesus diz, se você soubesse o que significa quero misericórdia e não sacrifício, vocês não terão condenado inocentes. Oséias 6,6. Jesus não falou Oséias 6,6, mas é o que ele está dizendo, então, vocês não leram, você não pode ver o que isso significa. Não, eles não podiam ver o que Oséias 6,6 significa. Eles liam, mas pensavam os pensamentos deles. Eles liam, mas sentiam os sentimentos deles. Eles liam e faziam o que eles fariam. E Jesus disse que isso é não ler a Bíblia. No que diz respeito a Jesus, eles estão agindo como se eles nunca tivessem lido a Bíblia. Em Mateus 19, os fariseus perguntaram se era lícito divorciar-se da esposa por qualquer motivo, que era o que eles faziam. E novamente Jesus responde, vocês não leram? Vocês não leram em Gênesis 1, 27 e Gênesis 12, 24? Vocês não leram? É óbvio que eles já tinham lido, era o que eles faziam. Mas você vê, eles leram, mas eles tinham interesses, então eles não pensaram com o que eles leram. Em Mateus 21, 15, 16, os escribas reclamaram que as crianças estavam gritando, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E Hosana ao filho de Davi. E Jesus diz, as pessoas começaram a reclamar porque as crianças estavam cantando isso. E Jesus diz, vocês nunca leram o Salmo 8? Vocês nunca leram? Então Jesus conta a esses líderes judeus a parábola dos lavradores que mataram o filho do proprietário para obter a fazenda para eles. E novamente ele pergunta a eles em Mateus 21, 42, vocês nunca leram o Salmo 118? Então os saduceus tentaram zombar da ressurreição, porque os saduceus, eles supostamente, era a elite do povo de Deus, mas eles não acreditavam na ressurreição. Então os saduceus tentaram zombar da ressurreição, contaram uma história descabida, e Jesus disse em Mateus 21, 31, vocês nunca leram Êxodo 3, 6? Vocês não conhecem, Jesus diz, nem as Escrituras,
nem o poder de Deus. Não é a essência. O que nós vimos de manhã, o fatalismo espiritual, essa resposta de Jesus, quando alguém diz, olha, eu sou assim, eu sou desse jeito, como se ele nunca tivesse lido nenhum texto bíblico a respeito daqueles assuntos. A resposta para o fatalismo espiritual não é resumida perfeitamente aqui: vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. É por isso que vocês falam assim. Algo deu muito errado, eu diria, com a leitura da Bíblia entre esses líderes. Algo deu muito errado. Eles são os especialistas, eles não são a gente que lê a Bíblia, eles são os caras que são os especialistas na Bíblia, os especialistas na leitura dos textos sagrados. E, no entanto, Jesus os trata como se eles nunca tivessem lido toda hora. Nós mencionamos aqui rapidamente várias vezes Jesus dizendo: vocês nunca leram Oséias, nunca leram os Salmos, nunca leram Gênesis. Como é que vocês fazem essa pergunta? Como é que vocês acusam inocentes? Como é que vocês não acreditam na ressurreição? O que está errado? Eles eram surdos, mudos e cegos para Jesus. E Jesus conecta a sua incapacidade de ver o que está na Bíblia com a sua incapacidade de ver o que está nele. Quando você não conecta a Bíblia com Jesus, você começa a levantar as impossibilidades. Hoje de manhã a gente estava dizendo que alguém disse assim: poxa, isso aí é como se estivesse mandando um paralítico andar. Será que não sabe que um paralítico não anda? Então, a pessoa, o verdadeiro autor desse livro, então, ele fez paralíticos andar, fez cegos ver, como a gente viu hoje. O único que fez na Bíblia cegos ver, ressuscitou pessoas dos mortos, e ele mesmo ressuscitou. É por isso que ele diz: vocês não conhecem nem a Bíblia, nem o poder de Deus. Jesus conecta a incapacidade de ver o que está na Bíblia com a incapacidade de ver o que está nele e como ele está nela. Então, o próprio Pai me enviou e deu testemunho de mim. Sua voz vocês nunca ouviram, sua forma vocês nunca viram, e você não tem sua palavra permanecendo em você, pois vocês não acreditam naquele que ele enviou. Vocês levantam essas impossibilidades ou esses absurdos porque não acreditam naquele que ele enviou. João 5, 37 e 38. Eles são muito bons em usar suas faculdades mentais. Eles não eram ruins, eles não eram homens burros, eles eram inteligentes. E Jesus diz: para fazer boletins meteorológicos, vocês aí raciocinam direito. Vocês olham para o tempo e dizem: amanhã vai chover, porque o céu está assim, porque o vento está vindo de lá para cá. Aí a mente de vocês funciona bem para ler essas coisas. Mas no que diz respeito aos propósitos espirituais, aí vocês não conseguem ler. Vocês leem e vocês não entendem nada, não é? Você sabe interpretar a aparência do céu, Jesus diz, mas você não sabe interpretar os sinais dos tempos. Mateus 12, 3. Por quê? Jesus diz: porque vocês são uma geração adúltera. A gente vê que no Velho e no Novo Testamento, chamar aquelas pessoas que se dizem povo de Deus e confiam em coisas que não é Deus para dar paz, identidade, segurança, sempre chama essas pessoas de adúlteras, tanto os profetas quanto no Novo Testamento. Vocês são uma geração adúltera, pessoas mais e adúlteras são astutas, e elas administram o mundo para a sua segurança. Então, saber se vai chover amanhã é importante, então vocês sabem, para o interesse de vocês. Mas eles são cegos para a realidade espiritual que mexe com seus adultérios, é o que Jesus está dizendo. Então, esses líderes são espiritual e moralmente adúlteros. E a gente pode achar: caramba, ainda bem que eu não sou adúltero, mas é muito mais fácil ser do que podemos imaginar, não é? Eles falam como se Deus fosse tudo, mas eles tinham amantes. Eles falavam que Deus era tudo para eles, mas a segurança deles estava no dinheiro. Deus diz: isso é adultério.
Você sente paz porque tem dinheiro? Então você disse que eu era a sua paz, não é? Mas você tem amantes. Você é um adúltero. Eles falam como se Deus fosse tudo que importava, mas eles viviam para receber o elogio das outras pessoas. Então eles mudavam o que Deus dizia para receber esse louvor. Jesus diz: vocês são adúlteros. Lucas 16:14 diz: os fariseus eram amantes do dinheiro. Jesus disse assim: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, se dedicar, colocar nele a sua esperança, suas expectativas, seus sonhos. Ninguém pode fazer essas duas coisas. A sensação que a gente tem é que quase sempre que os seres humanos ouvem isso, até as pessoas que estavam lá naquele dia pensam: eu consigo servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância. Quando Jesus disse que eles estavam cheios de imundícia, a gente fica pensando que eles eram uns caras terríveis. Mas a imundícia que Jesus está dizendo é o seguinte: é que vocês confiam no dinheiro para dar segurança, é que vocês confiam no braço do homem para lhes dar apoio, é que vocês confiam no dinheiro. É isso que era a imundícia. É isso que fazia deles fariseus hipócritas. É porque por fora eles pareciam confiar totalmente em Deus, se interessar totalmente por Deus e buscar a Deus, mas eles não faziam isso. Apesar de toda a sua religiosidade exterior, os corações dos fariseus estavam apaixonados pelo mundo. Importância, status, dinheiro, posição. Outro dos seus amantes foi o reconhecimento e o elogio das pessoas. Então, quando a gente quer uma geração adúltera, a gente fica pensando em coisas terríveis, são coisas comuns, as mais comuns possíveis de estar no coração. Quando ele diz que eles são adúlteros, outro amante, um amante tiver o dinheiro, outro amante era todas as suas ações para serem vistos pelas outras pessoas. Para eles faziam filactérios largos em suas franjas longas, e eles amavam o lugar de honra na festa e na igreja, e as saudações nas praças, e eles adoravam ser chamados de rabinos, de mestres. Mateus 23, 5 e 7. Então isso é um caso de amor com a glória equivocada, não é? Quase sempre, se eles não recebessem isso, ficariam deprimidos, tristes. Talvez eles dissessem que não estavam lhes valorizando, ou não estavam sendo reconhecidos. Enfim, eles podiam ter uma maneira muito esperta de transformar tudo isso para eles, não é? Então o que aconteceu com suas capacidades espirituais de ver a verdade e a beleza das Escrituras, quando os seus verdadeiros amantes são o dinheiro, o louvor e o pensamento do homem, o humanismo secular? A sua capacidade de ler a Bíblia se foi. Você vai estar abraçado com um fatalismo espiritual. Jesus responde a pergunta em João 5,44: como vocês podem crer quando vocês recebem a glória um dos outros e vocês não buscam a glória que vem só de Deus? Como é que vocês poderiam crer? Vocês dizem: eu não posso, eu não sou assim, isso aí não sou eu sou desse jeito. Jesus diz: vocês não creem, mas como poderiam crer se vocês estão buscando uma glória que não é a de Deus? Em outras palavras, vocês não podem crer, é impossível vocês crer, vocês não podem ler a Bíblia, é impossível vocês lerem. Porque uma pessoa não pode amar o louvor do homem e ainda assim vir a Jesus como a luz da sua vida e confiar nele? Por que não? Por que alguém não pode as duas coisas? Hoje nós vimos como Pedro, depois de falar sobre o que era positivo, desejar o leite espiritual e crescer na salvação, ao mesmo tempo a Bíblia fazia algo destrutivo, que era toda malícia, hipocrisia, maledicência.
e que essas duas coisas não podiam ao mesmo tempo crescer. Agora, por que não aqui uma pessoa podia amar o louvor do homem e ainda assim vir a Jesus como a luz da vida e confiar nele? Jesus diz, porque o julgamento é esse: a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam expostas. O problema com os fariseus não era que eles não tivessem luz suficiente. Eles tinham, mas o que eles amavam as trevas. Nós temos muito mais luz do que os fariseus. Nós compreendemos muito mais do que eles. Se nós hoje abraçamos o humanismo secular, não é por falta de conhecimento. Se nós levantamos barreiras e dissemos assim: eu não posso ser desse jeito aí que Pedro está dizendo, eu não posso experimentar o que Paulo está falando, eu não posso. Não é porque a gente não sabe que Jesus ressuscitou dos mortos, comprou para aqueles que ele salvou toda a sorte de bênçãos espirituais e que o poder que ressuscitou ele dos mortos opera em todos aqueles que ele regenerou. Não é porque a gente não sabe disso, é porque a gente ama coisas que não estão de acordo com essa verdade. Porque luz nós temos mais que os fariseus. É óbvio que todos nós que estamos aqui ou estamos ouvindo pela internet, nós conhecemos muito mais do que esses homens conheceram. Eles não podiam ver o que estava na Escritura. Por isso que Jesus estava dizendo: por que vocês não leram Oséias 6,6? Não leram Deuteronômio? Vocês não leram o Salmo? Eles não podiam ver o que estava nas Escrituras pela mesma razão que eles não podiam ver o que estava em Jesus, embora ele estivesse ali na frente deles. A mesma razão que fazia eles não conseguirem entender ou ver nas Escrituras é a razão que impedia eles de olhar para Jesus e ver qualquer coisa. O apóstolo João poderia dizer assim: nós vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João estava olhando para o mesmo Jesus que os fariseus estavam olhando, como nós todos estamos olhando para a mesma Bíblia. Você pode ver, eu não estou vendo nenhuma glória aqui, não estou vendo nenhum poder aqui. Eu estou vendo é que forças genéticas, família disfuncional, minha criação impedem tudo isso. Então, não está vendo nenhuma glória, não há nenhum poder, não há nada aqui, eu não vejo. Isso não quer dizer que há nenhum problema na Bíblia. A mesma razão pela qual os fariseus não podiam ver as verdades bíblicas era a que impedia eles de ver o que João está vendo. Nós vimos a sua glória. Eles olharam e disseram: não estamos vendo nada, não estamos vendo glória nenhuma. O que João está dizendo é estranho para nós. Mas os fariseus não podiam ver a glória. Eles não podiam ver Jesus como glorioso. Eles não podiam ver Jesus como maravilhoso, como uma beleza indescritível. Eles não podiam ver Jesus como verdadeiro, extremamente valioso, porque eles amavam o dinheiro, amavam o poder, amavam o louvor do homem. Eles amavam as trevas. E eles não podiam ver a beleza da luz. É impossível. As duas coisas não dá. Você não pode ser uma geração adúltera, Jesus está dizendo para eles, amar o dinheiro, amar o louvor dos homens, amar o poder e amar a mim. Ou ver a glória que o dinheiro pode dar, a glória que o louvor do homem pode dar. Você não pode ver a glória da sabedoria humana, você não pode ver uma glória no humanismo e ao mesmo tempo secular, ao mesmo tempo ver a glória da minha mente, porque elas são coisas opostas. Se você vê glória no humanismo secular, você não vê glória. Para pessoas que veem glória no humanismo secular, o evangelho é tolice, é loucura, ou é escândalo. Você não pode ver as duas glórias. A glória de Cristo é contrária a tudo isso. Portanto, Jesus não pareceu glorioso para eles. Ele não parecia que ia dar poder para eles. Não parecia que ia dar dinheiro. Não parecia que ia fazer deles os caras na sociedade. E isso era tudo que eles achavam glorioso. Então, como eles podiam achar Jesus glorioso? E assim foi com as Escrituras, porque Jesus é a encarnação e o cumprimento do que o Antigo Testamento era.
Se eles não podiam ver isso em Cristo, eles não podiam ver Cristo nas Escrituras. Então eles leram a vida inteira completamente, inutilmente, a Bíblia. Então Jesus teve que dizer para eles toda hora: vocês não leram? Vocês não entendem o Salmo 8? Por que vocês estão repreendendo as crianças? As coisas que nos cegam para a glória de Cristo, nos cegam para as glórias reveladas nas Escrituras. É a mesma coisa. Uma coisa que faz você não desejar ardentemente Cristo é a mesma coisa que te cega para as verdades reveladas nas Escrituras. Outro dia alguém disse para mim: eu perdi o interesse na Bíblia, me ajude, pastor, porque eu perdi o interesse na palavra. Eu falei: não é verdade. Você não perdeu o interesse, não. Você perdeu o interesse em Deus. Não existe pessoas interessadas em Deus que não têm interesse na palavra. Você quer se sentir bem, achando que de repente uma bactéria da falta de interesse na Bíblia, mas você não perdeu o interesse na Bíblia. Você devia admitir que você não tem interesse em Deus. Talvez, vendo o tamanho da tragédia do coração que não tem nenhum interesse em Deus, você se despertasse para a tua situação desesperadora. Enquanto você achar que o teu problema é que você perdeu o interesse na Bíblia, você ainda acha que as coisas não estão tão ruins. E você até pode falar como se você fosse, sei lá, tivesse com uma espécie de doença. Mas você não perdeu. Ninguém perde o interesse na Bíblia. Ninguém perde o interesse na oração. Isso não existe. Imagine se eu não falo com a minha esposa há meses e digo que é porque eu perdi o interesse com as palavras. Não foi verdade. Você perdeu o interesse da sua esposa. Você perdeu o interesse da comunhão. Não foi nas palavras. O problema teu não são as palavras nas quais você não se interessa mais. Você não se interessa mais por aquela pessoa. Você não se interessa mais por Deus. Então, uma pessoa amante do dinheiro, do poder e da reputação não pode extrair da Bíblia o que os autores que escreveram queriam comunicar, que o que eles querem comunicar é exatamente o contrário. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, exatamente essas coisas não vêm de Deus. Então, se você amar a escuridão, você se afasta da luz. Ninguém que ama a escuridão vai em direção à luz. São incompatíveis. Ou, se você ganha a vida manipulando recipientes da luz, que era o que os fariseus faziam, mas você pega os recipientes da luz para fazê-los, uma maneira de fazê-los servir às trevas. Sabe, quando as pessoas estão colocando linguagem cristã no humanismo secular, mas eles estão pegando recipientes da luz e eles estão fazendo isso servir às trevas. Porque as pessoas odeiam a luz. A implicação disso é que reconhecer Jesus por quem Ele realmente é e ler a Bíblia pelo que ela realmente revela são eventos sobrenaturais. Por isso, é um péssimo argumento, como a gente estava falando hoje, dizer assim: isso aí é como mandar um paralítico andar. Você só pode ler a Bíblia como alguém regenerado de uma maneira sobrenatural. É por isso que Pedro diz lá no final: se é que vocês provaram que Deus é bom, se é que vocês provaram a bondade de Deus. Isso é, eles não acontecerão sem a intervenção graciosa e sobrenatural de Deus. Por isso nós falamos sobre o poema de John Bunyan, não é? A lei me manda correr, mas não me dá pés nem mãos. Mas o Evangelho é muito melhor, porque ele me manda voar, mas me dá asas. Então, quando Pedro confessou que Jesus era quem ele realmente era, o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse: bem-aventurado você, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai. Você só experimenta a mim como Filho de Deus se meu Pai te revelar. O pastor dá uma palestra, não vai fazer isso. Um sermão não faz isso. Então, ouvindo um sermão, muitos podem ver isso e outros podem não ver, porque isso é um evento sobrenatural. Foi um milagre. Foi Deus dando asas para Pedro voar, ir além do que normalmente os homens iriam, para ver
o que os homens não veem. Por isso essa resposta. Não foi a carne e o sangue, não tem nada de natural em me ver assim, Pedro. A carne, o sangue, natureza, genética, as coisas da vida, a família, a criação, então. Não tem nada disso. Quem faz o homem ver isso é meu Pai. E quando meu Pai faz alguém ver isso, nada impede o meu Pai de fazê-lo. Ele olhou para Jesus com o mesmo tipo de olhos que os fariseus tinham, biologicamente, geneticamente. Ele tinha um passado também cheio de coisa, criação, família, como os fariseus tinham. Ele tinha todas as experiências humanas que eles tinham. Mas Jesus diz: meu Pai te revelou isso. Deus abriu aqueles olhos. Deus curou a cegueira, como só Jesus fez, mesmo em olhos físicos no Novo Testamento. E o mesmo deve acontecer com as Escrituras. O mesmo que acontece em relação a Cristo, deve acontecer com as Escrituras, que é a revelação de Cristo. Então, após a ressurreição, quando os discípulos se mostraram muito lentos e tolos, não é? Em Lucas 24, 25, para penetrar nas Escrituras, Lucas diz assim: então ele abriu a mente deles para entenderem as Escrituras. Você vê? Eles sempre souberam ler. Um menino judeu, quando chegasse no Bar Mitzvah, ele tinha que ter decorado o Pentateuco todo. Teria que saber falar de Gênesis, não é? E os 5 livros de Moisés de cabeça. Todos os pais tinham o compromisso de quando seu filho fizesse aquela idade, fosse início da adolescência, ele já soubesse de cabeça, de cor, o Pentateuco. Então, esses caras aqui, eles não é que eles entendiam pouco, leram pouco, mas então ele lhes abriu a mente para entender as Escrituras. Lucas 24, 45, foi um milagre. Ver as glórias divinas que realmente existem nas Escrituras é sempre um milagre, é sempre voar, é sempre sobrenatural, não é? Não podemos conhecer Jesus por quem Ele é, por quem Ele realmente é, e não podemos conhecer as Escrituras pelo que elas realmente revelam. Sua intenção graciosa e sobrenatural de Deus. Então, eu costumava pensar, eu acho que nós, em geral, que o significado de um texto bíblico é a intenção do autor comunicada por meio das palavras. Ou seja, e o objetivo da leitura, então, era pensar o pensamento do autor. Pensar o que ele estava comunicando, não é? E isso é verdade, não é? Isso já é suficiente para nos deixar, ou para me deixar energizado. Mas isso não é falso. Mas eu logo descobri que isso é apenas muito limitado. É como dizer, Pedro não quer que você simplesmente entenda o que ele disse e pense os pensamentos dele, não é? Isso é verdade, e isso é um passo que não pode ser pulado, mas é muito limitado, porque você está vendo só um aspecto muito pequeno do que é ler a palavra de Deus. É como dizer que o objetivo do casamento é a compreensão mútua. Portanto, o objetivo de casar é encontrar alguém compreensivo. Se o objetivo do casamento é a compreensão mútua, o que você mais precisa é encontrar alguém que seja compreensivo, para você ter essa compreensão mútua. Mas o objetivo do casamento também é afeto mútuo, não só compreensão. O objetivo do casamento também é intimidade sexual, é a procriação de filhos, é a criação de filhos, é a replicação do amor de Cristo pela sua igreja, na aliança eterna.
O casamento também é o fortalecimento mútuo um do outro para servir a Deus. Ajudarmos nossa esposa naquilo que claramente está impedindo ela de se parecer mais com Cristo. E ela a mim. Ajudar o outro em vez de apoiar. Hoje, a questão da nossa cultura hoje é apoiar. Se alguém falar que é uma jararaca ou que agora é um tigre, amar é apoiar. Então você é um tigre. Mas na verdade, faz parte do casamento você ajudar o outro a se despir de tudo que não se parece com Cristo. Então, na verdade, a gente podia continuar dizendo muito mais. O casamento é muito mais. Então, dizer que só era uma compreensão mútua não é mentira, mas é muito pequeno, muito distante de tudo que ele é. Então, o que a gente precisa entender, e o que eu digo agora, é que o significado de um texto bíblico é o que o autor pretende comunicar por meio de palavras. Sim, você entender isso, o que ele queria comunicar. Mas o objetivo da leitura é lidar com essas palavras de forma a se conformar àquilo que ele pretende. Se ele pretende, com as suas palavras, que eu pense de determinada maneira, então meu objetivo naquela leitura é pensar daquela maneira. Se eu ler e não pensar daquela maneira, continuar pensando como eu pensava antes, ou pensando com a cultura, ou pensando com o humanismo, então eu não li a Bíblia. Jesus vai dizer, você não leu. O objetivo, se o objetivo do autor, por meio das suas palavras, é que eu sinta de uma determinada maneira, então o meu objetivo também, ao ler aquilo, é sentir, é ter os sentimentos que ele está falando. Se o objetivo do autor de determinado texto, com suas palavras, é que eu faça uma determinada coisa, o meu objetivo ao ler é fazer o que ele está dizendo. E não acho que isso vá muito longe no significado da palavra, porque acho que os autores bíblicos estão impulsionando você o tempo todo a isso. Quero que vocês pensem assim, não quero que vocês leiam para entender exatamente o que eu estou dizendo e pensem de outra forma. Quero dizer que vocês experimentem essa alegria, alegrai-vos. Eu quero que vocês se alegrem. Eu não quero só que vocês entendam que eu estou ensinando que a alegria é importante. Eu quero que vocês se sintam assim. E eu que estou lendo, quero me sentir assim. Esse é o meu significado, Paulo diz, quando eu escrevo. É o que eu pretendo comunicar com as minhas palavras. Eu quero que você tenha não quero que você entenda que eu estou dizendo que há algo como uma paixão de Deus. Eu quero que você sinta essa paixão. Assim, se a leitura persegue o que um autor pretende comunicar por meio das suas palavras, isso incluirá perseguir pensamentos, afetos e ações que o autor pretende que eu experimente. Ele pretende que eu experimente pensamentos, que eu experimente afetos, que eu experimente as ações. E eu só vou ter lido a Bíblia quando eu pretendo exatamente experimentar aqueles afetos, ações e pensamentos e realmente experimentar. E a razão pela qual tal leitura deve ser e necessariamente sobrenatural, dar asas e depois nos ordena voar, é que todo pensamento, todo sentimento, toda ação que os autores bíblicos pretendem que a gente experimente, não pode ser experimentada à parte da obra graciosa e sobrenatural do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Então, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Agora, ninguém pode pensar, sentir e agir para a glória de Deus sem uma obra de Deus em seu coração. Porque como o homem natural ele pensa, faz tudo conforme ele mesmo, para a glória dele mesmo e para o seu próprio interesse. A única maneira de tudo que você pensa, tudo que você sente e tudo que você faz, seja para a glória de Deus, é se a própria glória de Deus impressionar teu coração na obra do Espírito Santo. Portanto, ninguém pode pensar qualquer pensamento, ou sentir qualquer sentimento, ou fazer qualquer ato de uma forma que seja de acordo com a intenção do autor bíblico, sem a intervenção graciosa do Espírito Santo, ou a intervenção sobrenatural de Deus, ou Deus dizendo, ande
para o paralítico, porque a palavra dele tem um poder suficiente para fazer o paralítico andar e não para debochar do paralítico. É o poder que diz para alguém sair da sepultura, não porque ele está brincando com o sentimento das pessoas que têm o seu irmão na sepultura, mas porque a palavra dele é poderosa para fazer alguém sair da sepultura. É a intervenção dele. Se nós não cremos nisso, nós não lemos a Bíblia. Porque você, preso ao fatalismo espiritual, você não está lendo a Bíblia nunca. Tudo o que Deus requer de nós e que lhe agrada está enraizado numa nova vida espiritual, sobrenatural. Tudo o que Ele requer de nós, Ele não nos engana. Dizer assim, eu não posso fazer isso, é ridículo, porque isso Ele já disse. Mas daí eu dizer que eu não posso viver isso, é o fatalismo espiritual. Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Ele não deu nenhuma ideia de que, baseado na minha genética, na minha genética me ajudasse, e minha criação me ajudasse, e minha família fosse uma família maravilhosa, e todas as coisas ajudassem, eu seria capaz de fazer as coisas. Não seria. Não seria. É a mesma coisa. Morto é morto. Não é? Os mortos não se parecem muito, mas isso não quer dizer que ele não está morto. Por exemplo, na Bíblia, Jesus ressuscitou 3 pessoas. Ele ressuscitou, por exemplo, né? Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E ressuscitou Lázaro. Eles se pareciam? Não se pareciam. A filha de Jairo tinha acabado de morrer. Morreu naquele instante. O Jairo tinha corrido lá, vai lá, ela está viva, você se chegar lá, as coisas ainda podem acontecer. Nós sabemos que estava todo mundo correndo para ir para lá, e Jesus parou para falar com a mulher que tocou nele. E enquanto Jesus estava conversando, alguém veio e disse, não adianta mais perturbar o mestre, ela acabou de morrer. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, então a menina parecia o quê? Parecia estar dormindo. E ela tinha morrido há minutos. Ela estava ali perfeita, maravilhosa, com seu rostinho, mas ela estava morta. Já o filho da viúva de Naim já tinha morrido, já tinham feito velório, tinha demorado, sabe como a morte é, né? Então o aspecto dele já não era igual ao da filha de Jairo, o aspecto era pior. Já em Lázaro tinha passado 4 dias, aí já a situação estava muito pior. A própria irmã dele disse, já cheira mal, não dá, não podemos. Agora, parece então que a situação da menina é melhor, porque ela, por estar parecendo alguém vivo, né, morreu há minutos, e já o filho de Naim parecia pior. Já Lázaro parecia que estava terrível. Agora, quem estava mais morto? Todos estavam mortos. Não faz diferença. Ninguém dizia, pelo menos a filha de Jairo morreu, mas ainda está ali, ainda está bem. Não está bem, está morta, só uma questão de tempo. Esses estágios, o estágio que ela parece que está dormindo, a está cheirando mal, é só uma questão de tempo. A morte é a morte. Ela está tão morta quanto Lázaro fedendo. Ela não está fedendo. Não é desagradável, pelo contrário. Se ela ficasse assim, ela é até capaz do pai e a mãe querer que ela fique ali deitadinha. Mas não vai ficar assim. Ela está morta. Ela está tão morta quanto Lázaro. Ela está tão morta quanto o filho da viúva de Naim. Não é? Tudo o que Deus requer de nós e que lhe agrada está enraizado na nova vida espiritual, sobrenatural. E crescendo dessa nova vida espiritual, sobrenatural, surgem novas maneiras de ver, de crer, de saborear a realidade de Deus. E toda essa novidade, essa vida, essa visão, a fé, o sabor, são coisas de pessoas vivas. Pessoas vivas veem, sentem cheiro, sentem sabor. Toda essa novidade é despertada em nós pela palavra de Deus. Como a gente viu Pedro dizer, fomos regenerados pela palavra, então anseiem pela palavra, para que por ela vocês cresçam.
Crescer é mais fácil do que viver. Ela fez você se ressuscitar. Não falem que ela não é capaz de produzir afetos. Toda essa novidade é despertada em nós pela palavra de Deus. Nós experimentamos lendo e ouvindo as Escrituras. Esse é o milagre da palavra. Os autores bíblicos pretendem. Eles querem dizer que através das suas palavras nós vamos experimentar o milagre da nova vida espiritual. E depois vamos experimentar o milagre de crescermos através da palavra, de nossas afeições crescerem, de nós contemplarmos Cristo e de sermos transformados de um grau de glória para outro. Você nasceu de novo, não da semente perecível de espírito, mas da semente imperecível, imortal, através da palavra viva e permanente de Deus, pois toda a carne é como a grama, a gente viu, e toda a sua glória como a flor da grama. A erva murcha e a flor cai, mas não a palavra de Deus. Ela permanece para sempre. Se ela te ressuscitou, ela não é igual a flor linda, foi maravilhoso o sentimento, as minhas experiências, tudo morreu. Como aquela flor, aquele jardim maravilhoso, mas agora acabou. Pedro diz, não, assim é a flor, assim é a erva. Mas a palavra de Deus não, ela dura para sempre. Ela não morre. 1 Pedro 1, 23 a 25, né? Por sua própria vontade, a Bíblia diz, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos uma espécie de primícia das suas criaturas, para que a gente já carregue elementos das criaturas que vão viver para sempre neste mundo, quando o próprio mundo for renovado. Já há coisas em nós, já há o antegozo, e já há parte daquilo que vai ficar para sempre. Tiago 1,18, né? O novo nascimento é o início de toda a vida cristã, é um milagre da palavra de Deus. Os escritores pretendem que por meio da sua palavra, Deus, o Espírito Santo, criasse nova vida em nós. E é o que ele faz se nós estamos no reino de Deus. Não é surpreendente então que se o drama da vida cristã ao longo da vida começou pela palavra, com o milagre da ressurreição pela palavra, tudo mais que agrada a Deus e glorifica a Ele, conta para a eternidade, vai vir também pela palavra, através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Tudo faz parte dessa nova vida milagrosa, ou faz parte da morte. Nesse mundo aqui, tudo ou está fluindo da morte espiritual ou da vida espiritual. Não há meio termo. Ninguém está entre os dois mundos. Ninguém está no limbo. Não existe o limbo espiritual. Tudo que um homem faz está fluindo de uma nova vida ou da morte espiritual. Nesse instante, os bilhões de habitantes do planeta ou estão agindo por uma nova vida ou pela morte espiritual. Ninguém está em outro lugar. E tudo que brota ou faz parte da nova vida milagrosa é em si milagroso e sobrenatural, além do que uma pessoa natural poderia fazer. Tudo aquilo que quem está vivo espiritualmente está fazendo está além do que uma pessoa natural poderia fazer. Contemplar a beleza de Cristo, se alimentar da palavra, ansiar por ela como um bebê para que por ela vá crescendo. Então, não é possível a um homem natural. O fruto dessa nova vida que veio sobrenaturalmente pela palavra, também vem sobrenaturalmente pela palavra, porque a palavra criou a vida e a palavra sobrenaturalmente, o poder de Deus, o Espírito Santo, através da palavra criou a vida, e é o mesmo Espírito Santo que através da palavra cria o fruto dessa nova vida. Ele já fez o mais difícil, não é? É igual na nossa salvação. Ali Paulo está falando sobre outro assunto, mas é a mesma analogia do menor para o maior. Ele diz, se ele já nos deu o seu filho, como ele vai nos negar qualquer coisa? Se ele nos deu o mais difícil, agora ele vai negar alguma coisa? O que agora é difícil ele dá? Aqui é a mesma coisa. Se o poder do Espírito, pela palavra, foi capaz de me ressuscitar, agora o resto é fácil, não é? Se eu acredito que a palavra de Deus e o Espírito Santo através dela me ressuscitou dos mortos,
não poderia me alimentar, não poderia me fazer crescer, isso não é nada, não é? Perto de ressuscitar. Então, um fruto, como uma nova visão, uma nova crença, um novo paladar. Então, vamos dar apenas uma olhada na natureza sobrenatural dessas três coisas rapidamente. Visão sobrenatural. Os autores bíblicos pretendem que nós vejamos a glória de Cristo que eles escrevem. Paulo não quer te falar sobre a glória de Cristo. A intenção dele é que você veja a glória de Cristo. Ele não quer falar sobre o amor de Cristo. Ele quer que os efésios vejam o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Essa é a intenção. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo descreve o processo sobrenatural de santificação assim: todos nós com o rosto descoberto, todos nós quem? Todos nós que fomos regenerados, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem, de um grau de glória para outro, pois isso vem do Senhor, o Espírito Santo. Se não viesse dele, poderia ser que não fosse todos nós, fosse alguém que não teve uma família disfuncional, que não tinha carga genética. Mas como tudo isso está vindo do Senhor, o Espírito Santo, Paulo pode então generalizar. Não é? Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem, de um grau de glória para outro, pois isso vem do Senhor, que é o Espírito. A chave para se transformar a imagem de Cristo é contemplar, é ver a sua glória. E esse não é um processo meramente natural. Isso vem do Senhor, o Espírito Santo, ou isso não está acontecendo. Mas qual é a conexão com a palavra? Paulo esclarece 3 versículos depois, mostrando onde vemos a glória do Senhor. Porque a gente podia achar que ia ver a glória do Senhor em sonho, em visão, uma sensação. Não é assim. O Deus deste mundo, Paulo diz, cegou o entendimento dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4. A glória de Cristo, que os escritores bíblicos querem que a gente veja, não paira no ar. Não está pairando em algum lugar. Não é mediada por sonhos e visões. É lida no Evangelho. É o que Paulo diz. O que devemos ver como parte da nossa nova vida é a luz do Evangelho da glória de Cristo. E esse Evangelho é uma narrativa verbal de quem Cristo é e o que Ele fez para a nossa salvação. A visão dessa glória não é possível sem a intervenção graciosa e sobrenatural do Espírito Santo, descrita no verso 6. Deus que disse, das trevas brilha a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória dele, de Deus, na face de Jesus Cristo. Então, tal visão não é uma visão com olhos da cabeça, mas com os olhos do coração. É uma visão espiritual. E não é uma visão que vai crescendo. Não é? Paulo está orando para que os efésios tivessem abertos mais os olhos, para entrar ainda mais luz, para que eles fossem fortalecidos, para compreenderem, enxergarem o amor de Cristo. É uma visão sobrenatural, e é por isso que Paulo ora então, para que os olhos dos seus corações sejam iluminados, para que vocês saibam, com um tipo sobrenatural de conhecimento, não é? No coração, qual é a esperança para a qual Ele o chamou, quais as riquezas da sua gloriosa herança nos santos, o qual é a imensurável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. É para isso que serve a leitura. E isso é totalmente sobrenatural. Isso é totalmente Deus nos dando asas para nós voarmos. Em segundo lugar, é a crença sobrenatural. Os autores bíblicos eles pretendem que a gente experimente o milagre da fé através do que eles escreveram. Como o novo nascimento é um milagre operado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, a fé flui assim. João diz, todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Não é que ele existiu. O diabo, por exemplo, crê. É sobrenatural.
é crer, e enxergar com os olhos do coração. A fé é o efeito, então, e a confirmação de que você nasceu de novo. A verdadeira fé. Isso significa que a fé é sobrenatural ou não é nada. Não é? Ela vem com o milagre do novo nascimento, mas também vem por meio de ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, a fé vem só se eu nascer de novo, mas ela não vem sozinha assim, você vê, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, Romanos 10:7, porque é assim que o Espírito Santo vai produzir. Estes foram escritos, João diz em João 20:31, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então fé não é o que os demônios fazem. Eles acreditam, eles têm certeza, eles são ortodoxos sobre as verdades sobre Cristo e sua vida. Eu já disse que no livro de Marcos, até a metade do livro de Marcos, ninguém sabe quem Jesus é. A grande pergunta do livro de Marcos, até a metade, é: quem é esse? Quem é esse? Só quem sabe quem Jesus é e toda hora fala quem ele é são os demônios. No livro de Marcos, até a metade. Todo mundo está sempre perguntando quem ele é, menos demônio. O demônio vai lá e diz quem ele é. Então, os demônios, eles acreditam em fatos sobre Cristo. E acreditam em fatos de maneira ortodoxa, fatos verdadeiros. Mas a fé é um recebimento de Cristo para a pessoa que é totalmente satisfatória ao coração. A fé é o recebimento de Cristo como totalmente satisfatório para a alma. É como o sedento que achou a água da vida. É como o cego que viu a luz do mundo. É como o faminto que comeu o pão da vida. É experimentar Cristo como água, luz. Essa é a fé. É isso que os demônios não têm. Eles não podem experimentar Cristo assim. Quem vem a mim, Jesus diz, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso é fé. Ele está descrevendo o que é a fé sobrenatural. João 6,35. A fé é a substância das coisas que se esperam, diz Hebreus 11:1. Isso significa que a fé é uma antecipação real e sobrenatural do banquete das promessas de Deus. Isso quer dizer que tudo que Deus prometeu em Cristo, você já experimenta parte disso agora. Isso é a fé, é a antecipação disso. Não é crer que isso vai acontecer, não é crer nessas realidades, é experimentar uma antecipação dessas realidades. Por exemplo, pela fé Moisés considerou o vitupério de Cristo como uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, pois ele esperava a recompensa. Hebreus 11:26. Não é? Depois Hebreus 10:34 ensina a mesma coisa. Então a fé, ela olha para uma recompensa, mas não distante, não é? Ela olha de uma maneira que ela sente o antegozo, ela experimenta parte da alegria eterna que ela vai experimentar. Ela já está experimentando agora parte da paz infinita que ela vai ter. Ela já está experimentando agora parte da beleza infinita que ela vai ver em Cristo. A fé é o antegozo, de tal maneira que ela pode comparar, não o que será com o que o Egito oferece. Ele experimenta o que ele tem agora com o que o Egito oferece. Ele pode, é uma porção da substância, é uma parte. A fé, ela faz você dizer para você assim, olha, você tem uma herança de 20 bilhões para receber daqui a 10 anos. Ah, tá bom, vou viver nessa expectativa. Não. Mas eu vou te dar 50 milhões de dólares para você já ir vivendo até chegar lá. A fé bíblica é um antegozo, você já tem agora. A tua herança está garantida, mas você não está sem nada. Então alguém diz, você vai receber os 20 bilhões, mas tem essa burocracia toda, vai levar alguns anos, mas aqui estão 50 milhões de dólares, você vai vivendo desses 50 milhões de dólares, vai vivendo bem, até chegar à completude, a você pegar tudo, a você herdar tudo. A fé não é nada natural, você vê,
A fé é desfrutar Cristo de todas essas formas que eu desfrutarei na eternidade agora. É um antegozo. É uma experiência gloriosa, sobrenatural, mediada por Cristo através das Escrituras. E é para isso que serve a leitura bíblica. A meditação, ou o que nós estamos fazendo aqui, é totalmente sobrenatural. A gente tem que sublinhar essa dimensão de degustação da fé salvadora, dando gosto espiritual a nós. Não do que eu vou ter, mas do que eu estou experimentando. Então os autores bíblicos pretendem que nós experimentemos o milagre de provar a bondade de Deus, através do que eles escrevem. Pedro disse: se é que vocês experimentaram a bondade de Deus. Não é que vocês creem que vão experimentar, não é que vocês creem que Deus é bom, não é que vocês creem, se é que vocês já provaram. Sim, a bondade de Deus e tudo que Ele vai manifestar em Cristo é trilhões de dólares. Mas não estou falando sobre esses trilhões que estão lá na frente. Eu estou falando que foi feita uma antecipação de 150 milhões de dólares agora. Se é que vocês provaram que Ele é bom, experimentam, se é que vocês estão desfrutando da bondade agora, hoje. Imediatamente após sua descrição do novo nascimento pela palavra viva e permanente, em 1 Pedro 1, 23 e 25, Pedro diz aos crentes, então, que eles desejam a palavra como bebês, desejam leite, como recém-nascidos desejam um puro leite espiritual, para que por ele cresçam para a salvação. Então, assim como recebemos nova vida sobrenaturalmente pelo poder de Deus, por meio da palavra, nós devemos continuar crescendo exatamente por meio da palavra, por meios sobrenaturais. Mas então Pedro acrescenta uma cláusula, essa cláusula impressionante: se de fato você provou que Deus é bom. Verso 3. Por que ele acrescentaria isso? Por que ele não deixou sem essa cláusula final? Como recém-nascidos, anseie pelo puro leite espiritual, para que por ele vocês cresçam para a salvação, se é que de fato vocês provaram que Deus é bom. Então venham todos vocês, filhos recém-nascidos de Deus, ele está dizendo, venha, ouça, beba, cresça, se você provou que Ele é bom. Porque é o que você vai fazer. Por que adicionar um se? Porque se você não provou o Senhor pela língua da sua alma, se você não viu a beleza de Jesus com os olhos do coração, se você não viu a bondade do Senhor, então você está morto. Você pode ter uma aparência bem melhor do que a de muitas pessoas mortas no mundo. Você pode ser como a filha de Jairo e não como Lázaro. Você pode olhar para as pessoas mortas nesse mundo e pensar, eu não sou como aquele cara lá, eu não sou aquela pessoa chafurdando lá na lama, sou uma pessoa assim, assado, tem minha carga genética, minha carga disfuncional da família, minha carga do passado, mas eu não sou como as pessoas. Mas na verdade, se você é como a filha de Jairo, bonitinha, na cama, parece uma criança dormindo, ou você é como Lázaro, podre na sepultura, não faz nenhuma diferença. Estão mortos. Nenhum de nós acha que foi um milagre maior ressuscitar a filha de Lázaro, um fato menor, e ressuscitar Lázaro. Nenhum de nós pensa, a filha de Lázaro até ela tinha acabado de morrer, estava morta há meia hora, se me chamasse até eu fazia alguma coisa. Você vê seriado o tempo todo, né? Os médicos dizem o quê? Olha, 11h35, hora do óbito. Ninguém diz assim, pô, mas só faz um minuto, vamos fazer mais uma coisa. Acabou. Está morto. Não faz diferença mais se é um minuto. Acabou. Não é? Então, se nós não temos nenhum gosto, se isso não foi despertado, Pedro disse, se isso foi, então anseie, se é que você provou que Ele é bom, se de fato você provou, ele acrescenta isso. Senão você não é nascido de Deus, porque é isso que acontece no novo nascimento. Novos gostos são dados, novos amores são dados, novos ódios, novos anseios. Muitas coisas em nós que nós defendíamos, nós agora, pelo contrário, nós repudiamos.
Nós olhamos algo em nós, em vez de falar, não, vou explicar isso aqui, eu digo, miserável homem que sou. Eu não vejo aquilo como... Não tem nenhuma explicação natural para aquilo, a não ser essa. Novos gostos espirituais são dados. Aqui está a maneira como Jonathan Edwards colocou. Algo é percebido por um verdadeiro santo nas coisas espirituais e divinas como inteiramente diferente de qualquer coisa percebida por homens naturais. Como o sabor doce do mel é diferente das ideias que os homens obtêm do mel apenas olhando para ele ou colocando ele na boca. Ele diz, tudo que um homem natural faz é como alguém olhando para o mel. Mas o homem que nasceu de novo colocou o mel na boca. Ele está sentindo a doçura, o gosto, a delícia. Essa é a diferença de alguém lendo a Bíblia como um homem natural e como alguém nascido de novo. Ele está botando mel na boca. Ele está sentindo, ele não está na esperança de um dia sentir o gosto do mel. Esse gosto da alma pela bondade do Senhor vem pela palavra e torna a palavra de Deus doce para nós. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e totalmente justas. Davi diz, são mais desejáveis do que todo o dinheiro do mundo. Na Bíblia, ninguém está brincando. Quem está falando é o Espírito Santo. Você pode até rir e dizer, quem preferiria a Bíblia do que todo o dinheiro do mundo? Davi, Pedro, todas as pessoas que nasceram de novo. Se você for cínico sobre isso, então você não nasceu de novo. Davi diz que a palavra de Deus é mais desejável do que todo ouro fino e é mais doce do que o mel e o destilar dos favos, no Salmo 19. Ou então ele diz assim, quão doces são as tuas palavras no meu paladar. Que paladar? A palavra de Deus, ele está falando sobre o paladar da minha alma, não é? São mais doces do que o mel na minha boca. Salmo 119, 103. Essa não é a experiência do homem natural, é sobrenatural, é através da palavra, é para isso que serve a leitura. E é assim que Pedro está dizendo que nós crescemos, nos alimentando, se é que nós provamos que Deus é bom, porque isso é essencial. Os fariseus não podiam ler a Bíblia, e não podiam ver Jesus na Bíblia, então eles nunca leram a Bíblia de verdade. Jesus dizia toda hora, vocês não leram, a razão em ambos os casos, não era porque eles não tinham luz suficiente, mas porque eles amavam a escuridão, então eles não podiam se deleitar naquilo que a Bíblia diz para eles. O coração deles eram adúlteros, enquanto eles professavam fidelidade a Deus, eles tinham amantes, e esses amantes, eles desfrutavam ao lado de Deus, como um homem quer desfrutar amantes, se relacionando com a sua esposa, um adúltero. Ele quer ter segurança do dinheiro e de Deus. Deus não. Quer ter vitória sobre a ansiedade por não ter nenhum problema e por causa de Cristo, não. Eles eram amantes do dinheiro e amantes do louvor dos homens e da posição social e do poder. Com esse estado de espírito, eles não podiam conhecer Jesus por quem ele realmente era. Então eles também não podiam conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é sobre Jesus. Nem podemos, nós estamos mortos para a glória de Deus em seu Filho e em sua palavra. Se vamos ler a Bíblia para aquilo que os autores pretendiam, algo sobrenatural deve acontecer. Começa com o novo nascimento, nova vida, que vem através da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E com essa nova vida, uma nova capacidade de ver com os olhos do coração surgem, e novas capacidades de crer. Isso é possuir de antemão algo daquilo que eu espero. Eu começo a experimentar coisas que eu vou ter na eternidade plenamente, agora. Parte daquele mel, parte daquela doçura, parte daquela paz. E assim, uma nova capacidade de saborear a bondade de Deus. Então, igual um bebê quer mais leite,
quer sugar na sua mãe. Então eu quero mais da palavra de Deus, pela qual eu vou crescer. A palavra que me fez viver. Dessa nova vida sobrenatural, mediada pela palavra, nova visão, nova fé, novo gosto espiritual, fluem novos pensamentos, nova maneira de pensar a respeito de tudo. E então surgem novos afetos. E então surgem novos comportamentos na minha vida. Isso significa que ler a Bíblia de forma assim é absolutamente essencial na vida da igreja, não é? E a gente termina com uma breve como isso envolve a sua vida toda, as coisas mais comuns, não é? Você acorda de manhã, então você pega a sua Bíblia, vai para o seu lugar secreto, né? Para o seu lugar quieto, e antes de mais alguém agitar a sua mente, as coisas, você está lendo a sua Bíblia, você está lendo sobre Deus e sobre os seus caminhos. E então, de maneira silenciosa, Deus, de maneira sobrenatural, né, muda a sua mentalidade. Você não está mais apenas lendo sobre Ele, você está silenciosamente ciente de que Ele está lá. Quando Paulo diz assim: todos me abandonaram no meu último julgamento, mas Cristo estava comigo. Ele não estava dizendo que ele na hora recitou alguns versículos. Ele não está dizendo que na hora ele lembrou de um salmo, então Cristo estava com ele nesse sentido. Ele está dizendo que Cristo estava com ele lá realmente, não num pensamento, não porque ele estava pensando em alguns versos. É assim. Então você está lá silenciosamente e Deus sobrenaturalmente muda a sua mentalidade. Você não está mais apenas lendo sobre Ele, você está silenciosamente ciente de que Ele está lá, o Cristo vivo, ressuscitado, está com você, naquela sala. É assim que Paulo diz que Jesus esteve com ele e fechou a boca do leão. E Ele está falando com você através dessa página. Sua alma muda de pensar nele para falar com Ele, porque não faz diferença quando você realmente está vendo Ele através das Escrituras. Você está agora dizendo a Ele o que Ele é e o que a palavra diz que Ele é, e então sobrenaturalmente sua mentalidade muda novamente, e você se pega dizendo em seu coração: ó Cristo, eu amo a tua paciência, a tua beleza é doce ao meu coração, eu amo a sua misericórdia, eu amo o seu poder infinito, que me manda voar e me dá asas, eu amo a sua sabedoria, eu amo o jeito como tu cala a boca das pessoas orgulhosas e olha com ternura para os quebrados. Eu sinto profundamente meu pecado contra ti ontem à noite. Contra ti, somente contra ti eu pequei. Eu usei de malícia no que eu falei, de hipocrisia. Aquela pequena lista que a gente viu hoje de manhã que Pedro disse. Eu sinto tremendamente, me perdoe. E quando você lê a palavra desperta e informa a sua comunhão contínua com o Senhor vivo. E essa comunhão, nela você vê a glória de Deus. E você prova a sua bondade. E você confia em sua promessa. Então, você vê a palavra de Deus, ela faz você ver, faz você ter comunhão. E então isso muda os seus afetos. É por isso que você está falando assim, seus afetos. Então você levanta com as promessas de Deus, te dando paz, que é sobrenatural, que excede a todo entendimento, que guarda a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus.
E você pode abraçar a sua esposa ou seu esposo e dizer: você é um presente de Deus para mim. A sua vida, você pode, antes de trabalhar, bater na porta do seu filho e dizer: filho, me perdoe pelo que eu fiz ontem. Eu não devia ter falado dessa forma. Eu sinto pelas palavras duras que eu falei, eu estava errado. E eu quero que você me perdoe antes de eu ir trabalhar. Você vê visão, afetos, ações, e você lembra que alguém lá no seu trabalho disse que tem uma tarefa complicada para fazer lá, que atrasou. Então você vai e diz: olha, eu vou ajudar você a resolver isso aqui, vamos ficar aqui um pouco mais. E você faz o trabalho duro lá junto com o seu amigo, que você nem era obrigado. E talvez ele pergunte a razão da esperança que você tem. Como você pode lidar com as coisas como você lida? Como você pode ter essa paz? E você então pode dar razão dessa esperança. Você conta para ele o que aconteceu de manhã, antes de qualquer coisa, quando você estava com seu Deus. E talvez os olhos dele possam ser abertos de maneira sobrenatural pela palavra de Deus. Não seja um fatalista espiritual. Isso é estar morto. Isso é um impedimento de toda vida, ideia de crescimento. A Bíblia coloca nós que nascemos de novo em contato direto com a glória de Cristo. Nada pode criar os desejos que Deus ordenou em nós, a não ser Ele mesmo. Então aquele poema de John Bunyan, a lei diz para mim: corra, corra, mas ela não me dá nem pés nem mãos. Mas o Evangelho é tão maravilhoso, Ele ordena que eu corra e Ele me dá asas. Você vê, a palavra de Deus é poderosa, ela nos dá músculos espirituais, nos faz crescer. Nós vimos como ela faz, ela tem uma obra de destruição e de edificação. Portanto, pondo de lado, livre-se de toda malícia, e todo dolo, e toda hipocrisia, e toda inveja, e toda calúnia. Sabe aquilo que eu falei, que o pai, antes de ir, bate na porta do filho? Então, é porque ver a bondade de Deus, ver a humildade de Cristo, ver a glória disso, faz a gente ser assim. Mata, põe em morte a malícia, a hipocrisia, a inveja, a calúnia, e faz a gente correr como um bebê para o leite da palavra. Destrói e constrói. Eu falei que a malícia, hoje de manhã, é o desejo de ferir alguém com palavras e ações. O pai percebeu que feriu o filho com as suas palavras. Ele não estava certo. A astúcia é o desejo de ter vantagens ou posição, ganhando de outros. Eu vou usar minha astúcia, minha estratégia para subir, para passar, para alcançar o que eu quero. Eu vou fingir que estou sendo bom, quando na verdade eu só quero alguma coisa. Eu vou usar pessoas, eu não vou dizer quais são as minhas intenções. Então, astúcia. Hipocrisia já é um desejo de não ser conhecido pelo que realmente é. Era o que os fariseus eram, então eles não podiam entender a Bíblia. É por isso que Pedro está dizendo: as duas coisas não podem acontecer. Você não pode beber do leite espiritual e ver se você foi hipócrita. Porque os fariseus eram assim. Jesus disse: vocês não podem entender, não podem. A inveja é um desejo por algum privilégio ou benefício que pertence a outro,
e que por pertencer a outro e não a você, te causa ressentimento. Nós achamos que a inveja é um ressentimento contra outro, mas não é contra Deus. Porque nós estamos infelizes com a bondade de Deus na vida de outra pessoa. Já a calúnia, os fariseus, por exemplo, faziam isso o tempo todo com Cristo, não é? É o desejo de vingança e de serviço melhor, colocando o outro numa luz pior. Malícia, astúcia, hipocrisia, inveja, calúnia. Você vê, quando nossos olhos estão abertos para ver a beleza de Cristo, mansidão, bondade, santidade, a gente prova a bondade de Deus. Então, a palavra destrói aquelas coisas. E ao destruir aquilo, gerando o quê? Gerando realidade. Nós vemos a bondade de Deus. Então isso gera em nós afetos. Nós sabemos que Jesus está conosco, que o Espírito Santo habita em nós. E então, gerações. Como eu falei com a esposa, com o filho, com o colega do trabalho, com as pessoas. Se você quer experimentar o desejo pela palavra de Deus, se você quer que esses desejos cresçam, se você quiser provar a plenitude da bondade do Senhor, perceba que à medida então que essa satisfação da bondade aumenta, os desejos controladores que geram malícia, astúcia, hipocrisia, inveja, calúnia, são destruídos. É exatamente o que nunca foi destruído nos fariseus. Pelo motivo óbvio, eles nunca leram a Bíblia. Nunca. E o inverso é verdadeiro, não é? À medida que você resiste a eles e os deixa de lado, por causa do que você agora está vendo, o desejo por Deus fica cada vez mais fortes, mais intensos. Você deseja mais do leite, da palavra, e por ela você vai crescendo. Você não crescer de repente, você não ficou adulto de repente, mas você vai crescendo. Mas essas coisas nunca não podem florescer no mesmo coração. Então Jesus disse para os fariseus: vocês não podem crer, vocês não podem ver a minha glória, porque vocês buscam a glória um dos outros. Não há nada sobrenatural em vocês, tudo em vocês é natural, tudo em vocês é carga genética, é o pecado no qual vocês nasceram, é como vocês foram criados, como fariseus, é tudo que vocês têm. Vocês não podem, portanto, termine definitivamente qualquer relação com fatalismo espiritual, porque essa é a única evidência de que nós estamos vivos. Nós vamos fazer poemas, vamos fazer orações como a de Agostinho: oh Deus, tu ordenaste domínio próprio. Ah Deus, concedas o que ordenas e ordenes o que quiseres. Dê asas e me mande voar. Deus nos manda voar em Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Take me